Caríssimos fiéis, eis que estamos na festa do Natal. Festa esta que nos enche de alegria. Já havíamos passado esse tempo do Advento em uma penitência alegre, e eis que nós temos somente a alegria. Todas as nações viram a salvação de Deus. Este é o motivo da nossa alegria. Deus que vem a nós é o início da encarnação, é o início da redenção. Todas as promessas que haviam sido feitas desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, a respeito da derrota da serpente e do Salvador prometido ao gênero humano, haviam sido cumpridas. Tudo aquilo que ocorreu desde a criação do mundo, com o pecado dos nossos primeiros pais, culminam neste exato instante. Nós vemos diante de nós, neste dia, não somente a salvação, mas o autor da nossa salvação. Nós vemos Deus que vê a nossa indigência e se faz indigente como nós. Ele vê a nossa fragilidade e se faz frágil como nós. Nós vemos neste presépio Deus, homem como nós, para permanecer conosco. E é por isso mesmo que tão maior deve ser a nossa alegria, pois Ele não veio somente nos visitar, mas Ele veio para permanecer conosco. E Ele aqui está, neste altar, tão real quanto está verdadeiramente reinante no céu, na Sagrada Eucaristia. Como nós cantamos na preparação para a festa de hoje, Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus que vem até nós e permanece conosco. E não somente Ele vem até nós e permanece conosco, mas Ele o faz para nos dar o maior bem, que é dar a si mesmo. Ele se dá inteiramente a nós, dando a sua vida, dando todo o seu sangue, dando a sua carne e o seu sangue como nosso alimento. E Ele nos dá a graça que nos une à própria vida de Deus, para que nós permaneçamos com Ele na beatitude eterna. Ele nos dá o maior bem que nós podemos possuir, que está infinitamente além do nosso alcance, que é por isso mesmo um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E diante da posse deste bem, este bem infinito que é ter Deus conosco, nós temos uma alegria, uma verdadeira e genuína alegria, que, como nos ensina Aristóteles e São Tomás, é justamente o prazer intelectivo diante da posse do bem. Não é um prazer sensível, mas é justamente o regozijo da nossa inteligência, porque nós possuímos o bem. E olha que bem,
nada mais, nada menos que ter Deus, e não somente possuir Deus conosco, mas possuí-lo conosco para que Ele nos conduza à bem-aventurança eterna. Então, não resta dúvida alguma, que, muito embora a festa de hoje não possua aquele triunfo espetacular, digno de uma batalha ganha, digno de um triunfo militar, que é o esplendor da Páscoa, mas é de uma alegria plena e serena. Isto nós não podemos ter dúvidas. Mas, senhores, convido-lhes que contempleis por alguns instantes o presépio. Qual é a realidade que nós vemos ali? Nós não podemos duvidar que há uma verdadeira e plena alegria no coração de São José e de Maria Santíssima. Há uma verdadeira alegria naqueles camponeses que receberam o anúncio dos anjos e foram adorar o Messias há tanto prometido e que veio justamente para libertar o seu povo do cativeiro do pecado. É indubitável que estar diante de Deus encarnado é um consolo e uma alegria enormes. No entanto, sensivelmente, o que nós vemos? Nós vemos um casal que fez uma viagem extremamente árdua, com a mãe prestes a dar à luz, que chegaram em uma cidade em que eles não tinham onde ficar, com ela prestes a dar à luz. Tiveram que ser acolhidos ao relento, junto dos animais, e aí ela deu à luz. Tendo que colocar o seu filho numa manjedoura onde os animais se alimentavam. Quais os pais que, em sã consciência, não estariam à beira do pânico numa situação dessas? Isto no frio da noite, no deserto, durante o solstício de inverno no hemisfério norte. E além disso, se eles não tinham onde ficar, acaso teriam o que comer? Certamente é uma cena extremamente angustiante de se imaginar. E tanto mais angustiante quanto eles possuíam consciência de quem eles tinham em seus braços, o Messias prometido, Deus encarnado. De fato, para nós, é uma cena paradoxal e incompreensível. Se nos fosse dito, prepare a comissão de receptiva de Deus, quantos não seriam as honrarias, quantas não seriam as pompas que nós dispensaríamos para demonstrar toda a nossa adoração para com nosso Senhor? No entanto, ele se faz frágil, ele se faz indigente, ele se faz indefeso. Tanto indefeso que logo ele terá
que ser escondido, e São José e Nossa Senhora fugirão para o Egito para que não recaísse sobre ele a fúria de Herodes. Nosso Senhor não veio a nós com festa, com alegria, com honrarias do mundo. Ele não veio com honrarias, alegrias sensíveis. Ele não veio com uma comitiva de Estado. Afinal de contas, a alegria que ele nos traz não é a alegria do mundo. De fato, caríssimos, a alegria cristã não é passageira como a do mundo, mas ela é perene. Ela não é frágil como a do mundo, que se esvai a cada tribulação, a cada sofrimento, mas ela permanece firme, inquebrantável. Afinal de contas, a alegria que Cristo nos traz vem da salvação que Ele nos traz por meio da graça e não por meio dos nossos fracos esforços, e por meio do sacrifício, não por meio de uma tranquilidade medíocre. Justamente, Ele nos traz a salvação pela graça da sua parte e pelo sacrifício da nossa parte. Com efeito, não nos esqueçamos jamais, caríssimos, que Cristo veio até nós para nos fazer semelhantes a Ele. E o que Ele é? Ele é justamente sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Nós não podemos nos esquecer que nós somos chamados à glória, mas nós somos chamados à glória pela cruz. E nós vemos quão claramente estava presente a cruz já em Belém da Judéia, no presépio. Este menino que nós contemplamos no presépio, caríssimos, é um menino vitorioso. É um menino vitorioso que nos convida para a batalha cuja vitória já é certa. Ele é vitorioso e com ele devemos nos alegrar por esta vitória que vem do alto, por este general que permanece conosco até o fim da batalha. Mas não nos esqueçamos que nós somos chamados justamente para a batalha e que nossa alegria seria uma alegria estúpida, louca, se nós fugíssemos desta batalha. E justamente, caríssimos, nós teremos batalhas, mas como disse, a vitória é certa, a consolação é certa. Esta alegria que nos é dada é perene e firme. Ela permanece, ela não se esvai com meros contratempos, tribulações da carne e do mundo. Ela é uma alegria que vem do alto e que permanece se nós correspondermos à graça pelo nosso sacrifício. E por isso mesmo, nós devemos rir. Esta alegria
ela deve ser verdadeiramente expressa em nossa natureza. Nós não somos seres imateriais. Se esta alegria vem do alto, ela deve ser expressa pela nossa natureza racional. Nós devemos transparecer essa alegria. E justamente diante destes paradoxos aparentes de um Deus que se faz homem e que nasce frágil, indefeso, indigente entre animais, justamente deve nos consolar. E a alegria que nós recebemos de um Deus que se faz semelhante a nós, para nos tirar da indigência do pecado, deve nos fazer verdadeiramente rir. Rir como Sara, mãe de Isaac, que deu à luz aos 90 anos, e que dando à luz aos 90 anos, ela riu desta situação curiosa, inédita, inaudita. Risum fecit mic Dominus, et quicunque audierit corridebit mic. Fez o Senhor para mim um riso, e todos aqueles que ouvirem riam comigo. Esta vinda de Deus até nós, na fragilidade da natureza humana, para que a natureza seja elevada pela graça e saia vencedora do pecado, deve nos fazer rir, deve não somente nos fazer regozijar de alegria, mas deve nos fazer rir. De fato, contemplando o Deus da gruta, nós devemos rir dos grandes desse mundo. Contemplando o Deus esquecido, nós devemos rir daqueles que querem se fazer famosos. Contemplando o Deus menino, nós podemos rir dos homens grandes. E contemplando o menino Deus, nós podemos rir dos grandes homens. Contemplando o Deus pobre, nós podemos rir dos magnatas. Contemplando o Deus indefeso, nós podemos rir dos violentos. Contemplando o Deus que se coloca em perigo para a nossa salvação, nós podemos rir dos maníacos por segurança, seja da saúde, seja dos bens, seja da própria vida. Com efeito, este Deus que se faz homem nos tirará, é claro, muitos prazeres e muitas alegrias. Afinal, quem vai para a guerra perde muitos prazeres e perde muitas alegrias. Ele vem nos tirar da nossa zona de conforto. Mas se Ele nos tira muitos prazeres e alegrias, nos chamando para a batalha, é justamente para nos dar a alegria eterna e o gozo eterno da bem-aventurança. E qual é o primeiro ato que nós somos chamados a fazer? É curvar o nosso orgulho diante da natureza divina que se une à natureza humana no menino Deus, no presépio de Belém.
reconhecer nele o nosso fim último e o nosso sumo bem. Nós somos chamados, em primeiro lugar, ao ato de culto da divindade unida à humanidade em Cristo nosso Senhor. O primeiro passo é este: reconhecer nesse frágil menino Deus eterno e todo-poderoso que se encarna e se faz presente na história da humanidade e que permanecerá conosco para até o fim dos nossos dias, para que nós permaneçamos com Ele por toda a eternidade. Este ato de adoração, este ato de ação de graças, este ato de propiciação, de penitência por nossos pecados e de impetração, este ato de petição de graças que nós fazemos no perfeito culto do Novo Testamento, que é o santo sacrifício da missa, donde nós temos este vínculo inquebrantável com o rito romano tradicional, que também exprime esta realidade da encarnação, do sacrifício e da presença real de Nosso Senhor, que tão perfeitamente exprime os 4 fins deste culto perfeito que é a Santa Missa. E justamente por exprimir perfeitamente a nossa fé, nós não a deixaremos jamais. Nosso vínculo com o rito romano tradicional é inquebrantável. E nós reconhecemos justamente a expressão da nossa fé, e por meio dele nós temos este primeiro e mais sublime ato de adoração do menino Deus. E justamente, caríssimos, reconhecendo neste menino o Deus Todo-Poderoso, nós temos justamente o nosso coração cheio da alegria e da esperança, pois Ele está conosco e Ele não nos abandona, Ele já é vencedor. Neste momento da história, nesse estado atual da sociedade, nesse estado atual da sociedade eclesiástica, em que nós vemos por toda parte o combate aos direitos soberanos de Deus, a audaz afronta aos direitos naturais e à família, e em que nós percebemos também ataques contra o próprio culto de Deus, tal qual nós recebemos pela sagrada tradição, em que o rito romano tradicional é atacado com violência, quer-se não somente restringi-lo, mas quer-se que ele desapareça. Nesse estado atual, nós devemos olhar para o presépio e ver nele o triunfo de Deus. Olhar para o presépio como o triunfo de Deus. Um triunfo que pode não ser conforme as nossas expectativas mundanas. Um triunfo que pode nos parecer paradoxal. Mas é um triunfo tão maior
pois é o triunfo da graça que vem a nós indefesa, frágil e indigente. Deve ser o presépio a fonte da nossa alegria e também do nosso riso. Como disse o pregador no domingo passado, deste mesmo ambão, quão triste deve ser a vida, eu cito de memória, daqueles que combatem o rito romano tradicional, pois justamente eles não têm chance nenhuma de vencê-lo. De fato, trata-se de combater o Espírito Santo, trata-se de combater o menino que nós vemos neste presépio. Quando se parte de uma visão mundana, como partiu Herodes, pode parecer a coisa mais fácil do mundo vencer um bebê. Mas não se trata de qualquer bebê, trata-se de Deus feito homem. E destes inimigos do rito romano tradicional, contemplando o triunfo do presépio, contemplando o triunfo do menino Jesus, destes que combatem o rito romano tradicional, nós só podemos rir. Nós só podemos rir, pois eles não têm chance nenhuma de vitória. A vitória pertence a Cristo, que Ele próprio disse: quando for levantado na cruz, aí trairá todos a Ele. E se está se levantando uma cruz para o rito romano, é inevitável que todos sejam atraídos com mais vigor, com mais força para ele. Quer se restringir, o destino é outro. Vai espalhar ainda mais, como se espalhou a Santa Romana Igreja no início do cristianismo, quando justamente o império mais poderoso do mundo tentava conter 12 pescadores. É este o paradoxo do presépio, é este o paradoxo da cruz, que não é um paradoxo, nada mais é que a vitalidade da cruz, de onde nós tiramos toda a nossa força. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.